Eu gosto de olhar para uma metodologia que chama PA. Ela começa pelo proativo, então pensando de fato em dar uma boa experiência no pós-vendas, o primeiro ponto que você tem que pensar é em ser proativo com o teu cliente. O que que isso significa? Exemplo, ao invés de digamos que eu faça vendas recorrentes, todos os meses o cliente tem que pagar para mim. Ao invés de eu pedir para que ele, sempre que ele precisar de um boleto, ele entre em contato comigo, por que que eu não posso, de forma proativa, começar a enviar esse boleto? Seja via automações, independente como você vai fazer, mas isso é o proativo. Quando não resolvido no proativo, eu tenho que partir para a próxima camada do PA, que é a letra A de autoatendimento. Autoatendimento é o quê? Tudo aquilo que as inteligências, a tecnologia pode fazer por você. Seja uma inteligência artificial, como eu falei lá no início do nosso papo, seja um bot nos canais de atendimentos. Para quê? O cliente entra em contato com você querendo saber tempo de entrega, pedindo segunda via de boleto ou qualquer outro desses pontos que a gente sabe que acontece e é recorrente dentro de plataformas de e-commerce, troca e devolução, etc, etc. Isso tudo são informações padrões e que você pode padronizar dentro desse autoatendimento e não exigir que um humano fique atendendo chamados tão simples. É o exemplo que você deu também lá no início, né, Jéssica? Você coloca a tua melhor mão de obra, que é a mão de obra humana, para atender aquilo que mais importa, atendimentos complexos, atendimentos mais difíceis, e que é justamente a última camada do PA, que é a letra H, de humano. Tudo Uhum. aquilo que o proativo e o autoatendimento não conseguem resolver, aí sim o humano entra. Isso tudo para, de fato, gerar uma baita experiência para o cliente. Não, sem dúvida. Quando a gente pensa no pós-venda, né? Então você trouxe aí várias camadas de realmente facilitar todo esse processo. Por quê? Porque a gente quer causar essa experiência boa no cliente, né? Então a gente sempre costuma dizer que o dinheiro de verdade está justamente na recompra, porque às vezes o lojista, para ele realizar a primeira venda, ele tem que investir bastante. E cada vez que aquele cliente retorna e compra de novo, você pode dividir aquele valor inicial de investimento por 2. Então, beleza, você investiu, o seu ticket é R$ 500. Na primeira compra que o cliente fez, você gastou ali cerca de R$ 100 com mídia paga, enfim, com vários canais onde você o impactou. Nessa primeira compra, então, para você, o seu lucro, entre aspas, foi de R$ 400, porque você teve aquele primeiro investimento. Só que aí depois você faz uma nova venda, mais ou menos com esse mesmo ticket. Então, cada uma dessas vendas vai ali, você precisou investir R$ 50. Então, quanto mais você faz compras, faz vendas para o mesmo cliente, você vai barateando esse custo de aquisição desse cliente, né? Que realmente é o que a gente chama de fidelização. E quanto mais a experiência for boa, mais o cliente volta para comprar com você, independente do preço. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Lucas, para gente trazer, porque o cliente, imagina, você tem uma experiência boa numa loja, você está comprando ali, você vai se arriscar para quê? Às vezes, por causa de um valor, de uma diferença pequena, não vale a pena. Eu costumo muito ter isso no iFood. Às vezes tem aquela loja ali, aquele restaurante que você compra sempre, que você sabe que é bacana a comida, você sabe que você não vai se decepcionar, só que aí tem um outro ali que você nunca comprou, tá na promoção, o preço tá mais agradável, e você fala assim, será que vale a pena? Porque às vezes eu posso gastar esse dinheiro aqui e acabar me frustrando. Por quê? Porque aquele restaurante que eu tenho sempre boas experiências, ele já me fidelizou. Então, cada vez mais, quanto mais a sua experiência é positiva, no caso do e-commerce, desde o momento que ele conhece a sua marca até o pós-venda, que é esses pontos que a gente está trazendo agora, quanto mais a experiência for positiva, menos ele vai tender a se arriscar. Ele sempre vai pensar 2 vezes, mas será que eu vou ali naquela outra loja? Será que eu vou naquele Uhum. concorrente por causa de 10, 15 reais de diferença aí que eu vou economizar ou por conta de um frete grátis? Então, é pensar, né, Lucas? Olhar de fora e ver todo o processo para realmente causar essa boa experiência no cliente e aí você realmente tem as recompras, tem a fidelização, tem a criação ali de um relacionamento entre a marca e o cliente, né? E isso aí é enriquecedor para qualquer loja virtual.
Perfeito. Tudo isso, no final das contas, é para transformar os compradores em clientes fiéis. E é onde Exatamente. entra esse nosso último tópico que fala de fidelização de clientes, porque programas de fidelidade, cupom exclusivo, campanhas no geral personalizadas ali, ajudam sim a manter esses clientes engajados. Sim. Concorda? Sem dúvida. Eu acho que você ter essa preparação aí é fundamental, porque às vezes o cliente, por conta própria, talvez ele seja um pouco receoso a voltar, ou às vezes o produto que ele comprou, ele não está precisando de outra coisa parecida ali naquele momento, ou ele ainda tem, quando é um produto a curto prazo, ele ainda tem o produto. Então, você trazer esse incentivo é extremamente positivo, né? Então também tem uma coisa que a gente pode acrescentar ali, que são os grupos de WhatsApp, né? Então ficar atento também, às vezes você vai fazer uma ação pontual e você faz a criação de um grupo ali, você consegue direcionar aquelas pessoas ali para aquele ambiente. Olha, quem tiver aqui nesse grupo vai receber a oferta primeiro. Eu já vi muita loja fazer isso na Black Friday, né? Então faz todo um aquecimento, faz uma preparação ali 15, 20 dias antes, leva essa galera para o grupo e começa e cadastra alguns produtos que não estão listados, né, que o cliente não vai conseguir achar sozinho ali na loja virtual, e envia essa promoção direto ali no grupo. Isso é muito bom para fidelização. Você falar que você consegue o contato daquele cliente direto, né, você consegue retornar aquela campanha com ele, então faz parte aí desse processo para o cliente realmente ver ali a sua loja como um ponto de segurança para ele comprar ou para ele voltar a comprar. O cupom de recompra para Black Friday brilhou meus olhos, porque realmente eu particularmente começa a chegar abril, maio, eu já falo, bom, compras grandes agora só em caso de extrema necessidade, tipo assim, realmente não tem para onde eu correr. Então começo a pensar em ali compras que eu preciso fazer e que dão para esperar, já vai para a listinha de Black Friday, né? Você já vai anotando. E aí, quando você comprou já numa loja que você teve uma boa experiência, porque às vezes na Black Friday, às vezes o cliente tem até um pouco de receio, né? Falar, vai demorar para entregar. Ai, não sei se vai vir legal, porque o cliente sabe que o volume de pedidos, o volume de transações são muito grandes. Então, quando você tem essa boa experiência, você já realmente tem algumas lojas que eu já deixo anotadas ali no meu bloquinho. Olha, vou voltar nessa loja aqui na próxima Black Friday. Então, se tiver um incentivo, melhor ainda, né? Perfeitamente, muito bom, muito bom. E aí eu quero entrar agora, Jéssica, no tópico sobre dados, né, o uso de dados para personalização contínua. Quando a gente pensa assim, né, analisar o comportamento de compra e o histórico do cliente em si, permite que você crie essas ofertas que você acabou de citar, ter uma comunicação mais relevante ao longo do ano. Então, Jéssica, você acabou de falar que chega em abril, você está se preparando para comprar em novembro. Ou seja, se uma empresa acertar o timing, te conhecer, ela já começa a trabalhar com você desde esse momento. Isso vai fazer com Sim, que lá na Black Friday você compre com eles. Ele está te fidelizando, ele está garantindo, entre todos aqueles tópicos que nós citamos há pouco. Então, isso é extremamente relevante. O que do lado da empresa, do lado do atendimento, eu gostaria de pontuar aqui? É, quais informações o cliente mais te pergunta hoje? Como que você pode melhorar? Nós temos diversos mecanismos dentro de um atendimento ao cliente que pode te apoiar nisso. Seja, a uhum, partir do momento que os clientes chegam, todos os atendimentos, você passa a ter dados em cima deles. Então, como que você vai ter dado? Você vai toda conversa no WhatsApp, toda conversa no Instagram, ou seja lá qual canal for, você vai saber o porquê, isso existe ferramentas como a Octadesk que vai te entregar o entendimento de cada conversa e qual que é o interesse, o que o cliente está buscando em cada uma das conversas, como também o pós imediato, que nada mais é que pesquisa de satisfação. O quão satisfeito o teu cliente está com o teu atendimento, com a tua marca. Às vezes, só de fazer essa pesquisa, você vai identificar, por exemplo,
que o seu produto é muito bom e os teus clientes amam o teu produto. Você não precisa se importar com isso. Mas todas as vezes que esse atendimento cai para um atendente X ou passa por uma jornada Y, esse cliente não compra porque ele não se sente confortável. Como que você pode ajustar essa jornada para fazer que o cliente seja assertivo? Ele entra e compra. Isso tudo com base em dados. Então, se você não tem dados do teu atendimento, não tem clareza absoluta de tudo o que acontece em todos os canais, você tem um furo, ou melhor, você tem uma baita de uma oportunidade de encontrar onde você pode melhorar e começar a vender mais de forma imediata, não só lá na Black Friday. Sem dúvida. Tem um ponto, né, que para mim particularmente é um diferencial e tanto. Às vezes você chama ali alguma loja, alguma empresa no WhatsApp, por exemplo, e nada é mais gratificante quando você sabe que aquela pessoa que está te atendendo sabe seu histórico, né? Então, quando essa pessoa, ela chega já, nossa, eu já vi que você comprou aqui com a gente, aconteceu isso comigo numa farmácia recentemente. E foi assim, nossa, caramba, né? Eu realmente sou especial. Eu sei que eu não sou, mas aí o cliente, ele gosta realmente de ter aquele senso de comunidade, de saber ali que a empresa tem uma proximidade maior com ele, né? Eu acho que principalmente ali no período pós-pandemia, isso ficou muito mais relevante, né? Muito mais. O cliente, ele gosta de sentir que ele tem proximidade com a marca, que ele tem relacionamento, que ele participa dessa construção da marca, que a marca se importa com a opinião dele. Então, tudo isso é relevante. Então, quando você trata esse cliente com uma maior proximidade, a chance de você quebrar um monte de objeções ali é muito alta, né? Perfeito. O cliente, assim, às vezes quando nós falamos sobre personalizar esse atendimento, muitas vezes as empresas pensam em algo mirabolante. E muitas vezes nós estamos falando Não, simplesmente da empresa saber o seu nome, saber o que você é, compra. Às vezes, vamos imaginar uma loja voltada a produtos pet. Eu mensalmente eu compro a mesma ração para o meu cachorro. Será que a empresa já não pode se antecipar, sabendo o que eu compro e já me oferecer aquilo? Isso é experiência. O quanto que não vai facilitar na loucura do nosso dia a dia, na correria do dia a dia de trabalho, a empresa falar, ó, Lucas, normalmente você está comprando toda essa data, você compra a ração XYZ, tem interesse que a gente envie novamente para você? Olha só, eu não vou falar não. Eu tenho certeza que eu é. não falaria não se eu estivesse nessa situação. Então, a gente volta para a experiência, mas agora trazendo os dados, né? Como que os dados podem apoiar nisso. E, Jéssica, você comentou sobre o senso de comunidade. Nada melhor agora do que a gente falar de construção de comunidade. Aí isso entra canais de conteúdo, rede social, atendimentos que podem fortalecer, tem N formas. Eu quero te ouvir um pouco sobre tuas percepções em cima desse assunto. Lucas, hoje a gente costuma sempre dizer que a gente está os canais de comunicação, eles aproximam muito, mas eles distanciam bastante também. Então, quando uma empresa ela olha para esse sentido de criar uma comunidade ali e não só ter pessoas que compram com ela, é muito diferente. Então, por exemplo, a gente tem diversos lojistas aqui na Tray, principalmente quando a gente vai pro Fórum E-Commerce Brasil, é que a gente conversa ali pessoalmente com o cliente, então a gente troca muita experiência. E os lojistas, muitos lojistas, eles têm uma base tão fiel de clientes que é realmente, assim, uma comunidade. O cliente, ele sente que ele é amigo, porque geralmente esses e-commerces que conseguem fortalecer essa comunidade, ele sempre tem uma carinha, né? Pode ser ali o dono do negócio, pode ser a pessoa o gerente comercial, geralmente essa comunidade não é regra, tá, gente? Mas pode acontecer bastante. Tem ali uma carinha, então o cliente, ele sente que ele tá comprando diretamente com aquela pessoa. É a mesma coisa de alguns clientes, geralmente com mais idade, que acham que estão comprando diretamente com a Lu do Magalu. Não sei se você já viu algum caso assim, Lucas, mas acontece bastante, porque realmente criou-se ali um senso de comunidade
muito grande. E isso vira realmente uma venda orgânica, se você for ver. Porque você não precisa mais investir diretamente dinheiro para que aquelas vendas, para que aquelas vendas sejam realizadas através de mídia paga e tudo mais. Eu sempre gosto de falar que às vezes a mídia paga, o tráfego pago, as campanhas, eles são importantíssimos ali para você vender para novos clientes. Mas a partir desse ponto, sua responsabilidade está lá em cima de você mesmo nutrir tão bem esse relacionamento e essa comunidade que essas vendas se tornem ali realmente orgânicas, né? Isso facilita muito mais o fluxo e você investe realmente para novos clientes. Então, construindo essa comunidade, isso fica muito mais fácil, né? Muito mais espontâneo e a chance de recompra vai lá em cima, né? Então, realmente, essa proximidade com esse cliente depois da venda ali vai ser fundamental para otimizar principalmente seu investimento. Boa. Jéssica, nós falamos bastante aqui sobre dados, experiência, relacionamento com o cliente, frete, os assuntos foram dos mais diversos possíveis. Agora, eu quero puxar esse momento um pouco para a gente falar um pouco do como. E quando eu falo como as soluções da Tray e da Octadesk podem apoiar o empreendedor na Black Friday e no pós-Black Friday, com base, claro, em tudo isso que a gente comentou aqui. Queria que você começasse trazendo um pouco sobre isso. Sem dúvida. Aqui na Tray, eu acho que tem algumas ferramentas que eu acho importantíssimas, que são fundamentais para esse processo, né? Então, aqui a gente tem o e-mail marketing, aqui na Tray, que, cara, é muito importante quando a gente fala principalmente dessa nutrição, então desse relacionamento com o cliente, mas também naquele cliente que entrou na sua loja e abandonou o carrinho. Quem nunca, né? Não sei se você já fez isso, Lucas, mas eu já abandonei carrinho de propósito. Eu Aí tô vai que com o eu carrinho recebo um abandonado e-mail. agora, tá? Então, exatamente. Vai que eu recebo um e-mail com um cupom de desconto, 5% ali já é alguma coisa. Então você faz ali o cadastro e fica, né, no aguardo. E às vezes isso pode ser de propósito, mas a maioria das vezes não é. Realmente aconteceu alguma coisa ali, o cliente deixou o produto no carrinho, ou ele pensou melhor. Então você não vai abandonar essa venda, essa possibilidade de venda. Até porque muitas vezes você investiu ali para trazer esse cliente. Então, é uma ferramenta muito legal para a gente utilizar. A própria integração com o WhatsApp também, você consegue ter esse canal mais próximo. O Google PMax, então a gente falou bastante sobre tráfego pago, sobre campanhas. Hoje você consegue fazer essa gestão ali do Google PMax, que são campanhas mais simplificadas com a inteligência artificial do Google dentro da própria plataforma da Tray. Então, assim, são inúmeras. Tem a minha própria frente, né, que eu trabalho diretamente com temas e serviços. Então, quando a gente fala sobre os layouts, foi aquilo que a gente comentou lá no comecinho, pensando na navegação, na experiência de compra, nos recursos que a sua loja virtual tem, sempre focando em encurtar o processo de compra, né? Porque quanto mais dificuldade o cliente sentir na sua loja, eu sempre costumo fazer uma analogia, Lucas, que às vezes, quando a gente pensa em comprar um produto no shopping, por exemplo, aí o cliente entra dentro da loja e fala assim, ai caramba, não é bem isso que eu queria, ou nossa, essa vendedora aqui tá meio chata, né, o atendimento aqui tá demorado, ai, mas até eu sair daqui do shopping, pegar o meu carro, estacionar em outro lugar, estacionar em outro shopping que seja, entrar em outra loja, vai demorar muito, eu vou ficar aqui mesmo. Isso não acontece no e-commerce, gente. Então você precisa realmente otimizar ao máximo a sua experiência, porque em um segundo o cliente pensou, ele já está na loja do seu concorrente. Então, quando a gente fala bastante sobre os recursos e essas estratégias, é realmente formas de você cercar o seu cliente ali, de todas as formas, encurtar o seu processo de compra, para que ele realmente não tenha nenhum problema, não tenha nenhuma desistência, e aí você consiga converter. Mas, se tiver a desistência também, tendo as ferramentas certas, você consegue fazer a recuperação dessa galera, juntamente com Octadesk também, que é um parceiraço quando a gente fala desse processo, né, Lucas? Com certeza, eu fico muito feliz em saber que, assim, todos os tópicos que nós discutimos e conversamos aqui nesse papo
Octa e Tray conseguem resolver muito bem juntos. Isso é muito legal. Lá no início, eu falei, por exemplo, da metodologia PA, então sobre proativo, autoatendimento e humano. A Octadesk apoia em todas essas frentes, seja no proativo, te apoiando a ir até o cliente de forma proativa, no autoatendimento, com inteligência artificial, com automações, com bots, e na parte humana, como que eu deixo o meu humano mais munido de informações, de histórico, para que ele entregue a experiência que deve ser entregue para o cliente. Vamos lá, vale lembrar de vários tópicos que nós falamos aqui. Atendimento 24 horas, histórico completo, fazer com que o teu cliente consiga conversar pelo canal que ele quer. Então imagina só, ele pode hoje chamar a tua empresa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por um chat dentro do site, independente do caminho que esse cliente entrar, ele vai ser muito bem atendido pela tua empresa, dentro do Octadesk. Dito isso, vamos pro final, Jéssica. Eu queria dizer que chegamos ao fim. Antes de mais Passou nada, o tempo eu que a gente espero nem que... viu, né? eu acho que foi quase 1 hora aqui. Eu espero que esse conteúdo, de verdade, ele tenha ajudado quem tá assistindo a enxergar que a Black Friday é um momento muito, repito, muito estratégico, não apenas nas vendas, mas também nessa construção de relacionamento, em tudo isso que falamos. Então, agradeço. Muito obrigada, pessoal. Tem mais conteúdos no startblackfriday.com.br e lembre-se sempre que todas as etapas aí de preparação para Black Friday são importantíssimas no pré, durante a Black Friday e no pós, como a gente citou aqui. Espero de coração, Lucas, que essas estratégias, essas opções que nós trouxemos aqui ajude quem está assistindo a gente a vender mais, não só nessa Black, como daqui para frente. Perfeito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.